inciso 12 da Constituição, ausência de violação no caso de impertinência à hipótese da invocação, em que a tese da inviolabilidade absoluta de dados de computador não pode ser tomada como consagrada pelo colegiado, dada a interferência naquele caso de outra razão suficiente para a exclusão da prova é questionado. O ter sido o microcomputador apreendido sem ordem judicial e, consequentemente, ofensa da garantia da inviolabilidade do domicílio da imprensa. Esse segundo fundamento, bastante sem aceito por votação unânime, à luz do artigo 5º, inciso 11 da Lei Fundamental. Entretanto, nobre senhor, o domicílio da pessoa pode ser compreendido também o domicílio daquele que vive na boleia do caminhão, aqueles que vivem como circenses. Como pode ser compreendido e avaliado o domicílio de uma pessoa? O domicílio onde a pessoa se encontra. Qual é o domicílio de uma pessoa? Talvez para a doutrina nem sempre é uma tarefa muito fácil de explicar o que é domicílio de uma pessoa. Quando são aquelas pessoas que vivem, são viajantes, vivem viajando. O domicílio de uma pessoa, ele tem que ter um aparato significativo, de forma que não venha a ser violado a sua intimidade, ser violado também a sua privacidade, violado os seus direitos inerentes à pessoa humana. A cláusula constitucional da reserva de jurisdição que incide sobre determinadas matérias como abuso domiciliar no artigo 5º, a interceptação telefônica e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância do artigo 5º, inciso 61, traduz o quê? A noção de que nesses temas específicos assiste ao Poder Judiciário não apenas o direito de proferir a última palavra, mas sobretudo a prerrogativa de dizer desde logo o que a primeira palavra, excluindo-se desse modo, por força a autoridade que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridade do Estado. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma em que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É inviolável o sigilo de correspondência da mulher, do marido, do filho, da filha, da casa, da empregada. É inviolável o sigilo de correspondência do esposo, da esposa. Talvez por merecimento, ou quem sabe por amor, por afeição aí, por afeto, eu diria que não é inviolável o sigilo de correspondência. Eu acho que é tolerável, aceitável, né? Por exemplo, você olhar no WhatsApp, no celular, será inviolável? Será uma violação dessa correspondência aí? Essa mensaginha, essa mensagem? O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade, ele é relativo. Não é absoluto. Absoluto, Papai do céu. Entretanto, senhor, a suposta ilegalidade do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do réu,
terem realizado análise dos últimos registros telefônicos dos 2 aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. Não se confunde comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem inclusive proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, inciso 7º da Constituição, no sentido de proteção aos dados enquanto registro. Depósito registral, a proteção constitucional é de comunicação de dados, e não dos dados no artigo 6º do CPP, que é o dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática de infração penal. Ao proceder ao que a pesquisa na agenda telefônica dos aparelhos devidamente apreendido, é o meio material indireto de prova. A autoridade policial, cumprindo seu mistério, buscou unicamente colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito. Desta análise, logrou-se encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente, verificação que permite a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. Nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local do trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos à realização da prova. Entretanto, senhores, determinou que dessa forma, fundamentada a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo em momento algum ordenado o que devasa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. A mitigação, seja que pode eventual burlar a proteção jurídica, sucede que no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do correio acabaram de maneira automática interceptadas. Aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente, inexistência no caso de relevância jurídica, cliente e advogado, não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua inclusive como verdadeira garantia ao cidadão, porque retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente a ser interceptado e gravado. Valoração eventual. Entremente, senhores, doravante, o disposto no inciso 7º do artigo 5º, a regra é a privacidade quanto à correspondência, as comunicações telegráficas, os dados e as comunicações, ficando a exceção à quebra do sigilo, submetida ao crivo de órgão equidistante, o judiciário, e mesmo para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal, conflita com a Carta da República, é atribuída à Receita Federal parte da relação jurídica tributária o afastamento do sigilo de dados relativos ao que é o contribuinte. Entremente, nobres senhores, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação, não é considerado prova ilícita. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra de sigilo telefônico. Ressalva inclusive o modus operandi dos envolvidos, dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios, se caso não tiver outros meios, mecanismos que possa levar aí a autoria, a materialidade ou uma distinção do aparato do crime. É claro que será percebido o que tiver ao alcance das mãos. As informações prestadas pelo juiz local não se prestam para suprir a falta de fundamentação da decisão questionada, mas pode ser considerado para esclarecimento de fundamentos nela já contidos.
É lícita o que? A interceptação telefônica determinada em decisão judicial fundamentada quando necessária como único meio de prova a apuração do fato deleitoso. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para a interceptação telefônica, ainda que em modo sucessivo, quando o fato seja complexo, como tal exige a investigação diferenciada e contínua. O ministro relator do inquérito policial, objeto de supervisão do STF, tem competência para determinar durante as férias ou recesso forense realização de diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação telefônica. Entre mentes, a alegação da ofensa do artigo 5º, do inciso 12 e 64 e 66 da Constituição, recurso extraordinário que afirma a existência de interceptação telefônica ilícita, porque foi efetivado por terceiros, conversa gravada por um dos interlocutores, precedente do STF, agravo regimental improvido, alegação de existência de prova ilícita, porquanto a interceptação telefônica teria sido realizada sem autorização judicial. Não há interceptação telefônica quando a conversa é gravada por um dos interlocutores, ainda que com a ajuda de um repórter. Sigilo de dados, quebra, indício, embora a regra seja a privacidade, mostra-se possível o acesso de dados sigilosos para o efeito de inquérito ou perseguição criminais ou por ordem judicial, até indícios da prática criminosa. A doutrina é divergente contra a várias situações.